Muito bem, o mercado brasileiro de apostas esportivas online cresce a cada dia, mas a possibilidade em estudo pelo governo agora de taxar os sites preocupa o setor. Quem explica agora é a repórter Letícia Miyamoto. Concentração no olhar, estratégia na mente e expectativa para o bolso. É neste ambiente com várias telas eletrônicas que Dian passa a maior parte do dia. O empresário transformou a prática esportiva em negócio. No mercado há 10 anos, Decatrader, como é conhecido, já contabiliza um lucro de mais de R$500 mil com as apostas. Uma pessoa que inicia hoje com um mínimo de tempo se dedicando, ela consegue ver um resultado satisfatório dentro de um gerenciamento de risco. Então é um mercado que tende a crescer muito. Só para você ter uma ideia, comparado a 2020 com a mesma data de hoje, 2023, 2020 faturou uma média de R$7 bilhões na mesma data e hoje 12 bilhões. Então um aumento mais ou menos de 71%. Decatrader também ficou conhecido na internet por dicas de como ganhar dinheiro com o universo online das apostas. Para ele, a regulamentação do segmento esportivo é positiva, mas também é preciso analisar as condições da medida. Que hoje, atualmente no Brasil, a gente tem aproximadamente 450 casas de apostas. Então, assim, fica muito difícil manter um controle sem que tenha a regulamentação do órgão, que no caso é o governo, né? Mas tem que ver os pontos que eles vão fazer isso e não vai prejudicar os apostadores, que tendo em vista hoje, tem muitas pessoas que estão tendo uma renda extremamente satisfatória desse mercado, né? Do mesmo lado do apostador profissional, também está a opinião do executivo do ramo. Thomas Carvalhais, diretor da empresa Vai de Bob, avalia a mudança como algo importante para o país, onde os próprios apostadores já buscavam por meios que garantissem a segurança da prática. No caso de aposta esportiva, que é o caso que nós estamos lidando aqui no Brasil, é importante que, até então, na ausência de uma regulamentação, essa casa ela tem uma licença emitida por alguma entidade que já é reconhecida no meio global, no mercado global. Ainda para o executivo, o mercado das apostas esportivas era dormente no país. Mas com a popularização do negócio, a tendência já era de crescimento para o ramo. Bom, independente de regulamentação ou não, a gente tem visto no cenário de apostas esportivas brasileiro, na indústria, que ela vem crescendo, né? Porque o mercado vem demandando, as pessoas, o brasileiro vem se acostumando com a questão de apostas esportivas, quer regulamentação, quer exista regulamentação ou não. Um tipo de atrativo para os fãs de esporte. As apostas são organizadas principalmente pelas estatísticas e probabilidades de um evento acontecer. Pode ser uma vitória, um empate, números possíveis de gols ou, quem sabe, quantidade de cartões que um determinado atleta deve receber. Em um país fanático pelo futebol, a nova modalidade ganhou força até sobre o monopólio das famosas lotéricas. A questão agora está em regularizá-la. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a maioria da população brasileira é favorável ao recolhimento de impostos para o setor de apostas esportivas online. Quase 55% dos entrevistados são a favor da medida, enquanto quase 28% são contrários e outros 17% não sabem ou preferiram não opinar. A pesquisa também mostrou que a maior parte dos entrevistados, quase 64% deles, acreditam que os resultados das apostas possam ser manipulados, enquanto apenas um pouco mais de 36% não acreditam na hipótese. Segundo o especialista em direito dos esportes eletrônicos, Hélio Zwicker, a regulamentação seria capaz de garantir a segurança dos apostadores. O apostador ele não tem uma segurança de dizer, olha, teve ali de fato um resultado combinado, eu fui prejudicado, né? Onde eu vou me socorrer, onde eu vou recorrer, né? Sem essa possibilidade de ter uma legislação, e essa legislação traz uma tranquilidade nesse sentido, a gente teria aqui uma
uma segurança maior. O advogado também esclarece que apenas em 2018 as apostas esportivas online foram autorizadas no Brasil e que a lei publicada naquele ano previa a regulamentação da prática em até 2 anos, com possível prorrogação por mais 2 anos. O fato de ter vindo essa lei agora em 2018, ela tranquilizou o mercado porque ela regulamentou e disse, olha, apostas esportivas são permitidas. E por que apostas esportivas são permitidas? Porque são baseadas ali em jogos esportivos e os esportes são regulamentados, o que é diferente dos jogos de azar, que são envolvidos ali basicamente o que a gente chama de sorte, né? Atualmente, os sites de apostas esportivas ainda são isentos de qualquer tipo de taxação em solo brasileiro. A justificativa do governo federal para analisar o início da cobrança de impostos do setor é para que a perda de arrecadação com o aumento da isenção do imposto de renda seja compensada. É o que explica o economista Rica Mello. Para a população, de uma certa maneira, não vai existir uma grita porque tem aumento de tributação, é na aposta online que já paga em vários outros lugares do mundo e que não paga no Brasil. Então, na verdade, o que o governo quer fazer é trazer, aumentar a arrecadação dele. E esse é uma coisa que já tem um furo aqui, vamos dizer, na tributação brasileira, que é não taxar esses sites de aposta. Segundo o especialista, a previsão da taxa que seria imposta pelo governo varia entre 10% a 20%. E o que se estima é que a arrecadação é de 2 a 8 bilhões. Essa estimativa de 2 a 8 bilhões é porque ela leva em consideração o 10 a 20% e leva em consideração que pode existir uma diminuição ou não dos apostadores e tal. Então, se estima aí entre 2 e 8 bilhões, vamos ficar na média, a gente está falando de alguma coisa como 5 bilhões de reais um crédito, né, de uma receita adicional para o governo, que ajuda bastante, né? A taxação deve ser implementada por meio de uma medida provisória já no próximo mês. A nova regulamentação também deve exigir que as empresas sejam sediadas em território brasileiro. Nelson Kobayashi, na apresentação do arcabouço, e o ministro Fernando Haddad da Fazenda tem repetido, então, portanto, falou justamente desse setor de apostas, especificamente. Prometeu também colocar o pobre no orçamento e o imposto de renda para o rico. Ele fez essa promessa também na apresentação do arcabouço fiscal. Nós sabemos aí que é uma grande discussão da reforma, se terá ou não reforma. De qualquer forma, o arcabouço fiscal também ele está prevendo aí receitas que o governo ainda não tem. Então, ele negou o retorno da CPMF. Da onde virá o dinheiro, então, Kobayashi? São de taxas como essa, né, Marcelo? A gente tem repercutido desde o anúncio feito pelo governo que essa proposta de arcabouço fiscal, de nova regra fiscal, tem muito mais a ver com a arrecadação do que propriamente com os gastos. Inclusive a previsão de zerar o déficit já no próximo ano, quando a previsão do déficit para este ano é de 100 bilhões, indica que de um ano para o outro tem que entrar mais 100 bilhões na arrecadação. Ou o governo vai deixar de gastar 100 bilhões, o que não é muito crível. E como que o governo faz isso? Com esse tipo de taxação. Taxação desses jogos de apostas, na verdade, que não são considerados jogos de azar, porque são apostas sobre esportes regulamentados, né? Há uma dúvida muito grande nisso, há uma discussão muito grande nisso. A gente sabe que a legislação mudou recentemente, há alguns anos, justamente para permitir esse tipo de aposta, que não é considerado um jogo de azar, tal como o bingo, tal como o jogo do bicho, e jogos de azar ou a sua exploração é considerado uma contravenção penal no nosso ordenamento, né? Seria ali até punível com sanções que a lei estabelece, e tem no governo, através da Loteria Federal, o monopólio dos jogos de azar, mas as apostas não se enquadram nisso conceitualmente e agora tem virado uma febre. E tudo que vira febre, o governo olha com algum olhar de oportunidade para arrecadar, em especial agora que o governo precisa tanto para zerar o déficit, cumprir a sua promessa e pagar todas essas despesas que neste governo só tem aumentado. Vide, por exemplo, o furo no teto de gasto de 160 bilhões. Puxando esse gancho que você falou, Kobayashi, tem virado uma febre mesmo esse tipo de jogos de apostas. As redes sociais estão cheias de anúncios, inclusive em relação a eles. Mas, de fato, essa taxação desses sites, desses jogos, ela realmente preocupa os empresários, mas não viria de encontro, não seria algo positivo para trabalhar um pouco as ilegalidades em relação a esse tipo de jogo?
como é muito recente, aqui no Brasil pelo menos, né, Paula, a gente viu agora só algumas irregularidades sendo denunciadas, inclusive algumas fraudes, inclusive aliadas a jogadores de futebol que pretendem ali algum tipo de resultado justamente para lucrar com alguém que fez uma aposta naquele resultado programado, né, que foi ali pretendido pelos próprios jogadores. Diante de uma febre, algo que deve sim ser olhado pelo governo como forma de regulamentação, não necessariamente de taxação, justamente para que não haja risco de pessoas se utilizarem desse excesso de apostas para cometerem crimes. E claro, faz coro a isso, a essa tese de que merece uma regulamentação, o fato de que em todos os outros países, ou na maioria deles, há uma regulamentação a respeito dos limites das apostas em jogos esportivos, como tem acontecido aqui no Brasil.